Boa noite. É com muito prazer, muita alegria que eu venho novamente aqui, nesta que é a última live do mês de julho. E como anunciamos durante a semana, o título é O impacto das emoções na nossa saúde e no bem-estar. Não poderia ser diferente, uma vez que o foco do Espaço Devi está entre seu propósito a promoção da saúde e do bem-estar. Teremos a presença do professor Dálmio Moraes e a professora Maria do Horto Moraes. Estou aguardando a chamada para aceitá-los aqui e em breve começaremos então a discorrer esse assunto maravilhoso nesta noite. O impacto das emoções na nossa saúde e bem-estar. Ela acabou de solicitar, está no momento. Obrigada pela presença. Estou sentindo aqui a presença das gurias. Melhorou? Tudo bem? Agora não está com eco, mas está o volume do teu áudio para nós. O nosso tá bom? Então, quem sabe Não, o volume está todo o volume. Bom, dá para ouvir. Tu estás nos ouvindo bem? Onde é que está o aparelho de vocês? Vocês estão um pouquinho longe, né? Por isso, tu talvez... estás nos ouvindo bem? Meio baixinho, mas eu não tenho problema. Eu poderia receber um retorno aí das nossas... Marícia, como está o retorno? Melhorou. Vamos ver se o pessoal está ouvindo melhorou. bem. É. Melhorou. Estava aos baixo. Poucos, não é, meus professores, aos poucos nós vamos nos inteirando e sentindo mais tranquilidade com esse contato aqui, né? Com essa tecnologia. De novo. O que não tá muito legível é a imagem de vocês, né? Eu acho que é por causa da distância. Mas eu gostei porque estão conseguindo visualizar os dois. Muito bom. Exatamente. Então, como eu havia anunciado antes da sua chamada, o nosso tema de hoje, mais uma vez, não poderia ser diferente, né? Falando das emoções com esse casal maravilhoso, doutor e professor Dálmio Moraes, que é psicanalista, especialista em homeopatia, farmacêutico e que tem feito tantas palestras por aí, aulas que eu tenho assistido na área da física quântica. E então nós temos um grande prazer aqui no Espaço Devi de poder estar contando com a sua disponibilidade, com o seu carinho mais uma vez, tá? Maria do Horto, psicoterapeuta, especialista em psicoterapia corporal, consteladora familiar e muitos outros que já tivemos o privilégio de tê-los, inclusive aqui em Santa Cruz, em janeiro deste ano, quando ainda não pensávamos nessa pandemia, não é? Nós tivemos o prazer de tê-los com uma aula mais especificamente para profissionais e terapeutas na área da saúde, que foi tratado da psicossomática e os estados emocionais e a ajuda, né, dos florais quânticos. Quer dizer, nós já começamos uma história muito bonita por aqui. E eu, Fátima, aqui, desde o momento da idealização do Espaço Devi, que é a preocupação de mantermos o foco e a promoção da saúde e do bem-estar,
tenho assim uma gratidão e sinto que é um privilégio neste momento de nós podermos estar mantendo a nossa conexão, de nós encontrarmos essa forma tão maravilhosa que por enquanto ainda não colapsou, né? Então nós estamos podendo fazer uso. E hoje o assunto, então, nossos seguidores, muito obrigada pela presença de todos, é o impacto das emoções na nossa saúde e bem-estar. Então, eu agora estou aqui para ter essa aula, juntamente com os nossos ouvintes, com os nossos seguidores, que se diz, né? E, então, eu não sei se começa pela psicóloga Maria do Horto, como é que... Tu já fizeste as apresentações, então vamos ao tema, né? Eu quero dar uma boa noite pro pessoal. Eu fiz porque eu tenho assim, o hábito de Tá fazer certo, essa eu acho aberturinha, né? ótimo. E aí já teria muito mais o que falar de uma história já pessoal que eu tenho, maior admiração e carinho por vocês, confiança. Mas isso aí é uma coisa que... Então, agora podemos passar para o nosso tema, assim, porque eu sei que vai agregar muito. E, então, no decorrer do nosso assunto, nós queremos deixar mais no final da live também um sorteio surpresa para quem continuar com a gente até o final. E deixe os seus recadinhos, podem fazer perguntas também no decorrer da live. E o nosso público aí que continue com a gente aí no mês de agosto, porque teremos muitos outros assuntos. Então, era isso. Maria do Horto. Então, vamos falar de emoções, né? Eu acho que esse é um momento, na verdade, muito interessante para a gente falar no impacto das emoções em relação à nossa saúde e bem-estar, porque está pegando, né, essa coisa das emoções. Dá para ouvir? Ana Júlia, tá ouvindo? Ana Júlia, eu estou vendo que é muito ruído, muito ruído. Ruído. Eu também estou ouvindo ruído. Vou baixar um pouquinho. Melhorou? Melhorou? Tá me ouvindo? Muito ruído, Emma. Não, vamos ver o que as gurias estão dizendo. Vamos ouvir aqui. Tem chiado. Elas disseram que tem chiado. Maria do Horto. Continuou o chiado? Estás com fone de ouvido? Não, nós não estamos com fone de ouvido. Tinha um chiado, mas aqui não tem mais. Eu não sei se... Marícia, deixa Talvez eu tenha que baixar um pouquinho o volume. E daí, Marícia, poderia dar um retorno? Tem menos, aqui, mas dá para ouvir. Está me ouvindo, Maria do Horto? Estou ouvindo. Está muito bom. Só que está muito baixo a sua voz. Está muito baixinha a voz. Ficou bom, Maria? Então... Não, mesmo. Ela disse aqui que está show. Então, muito obrigada. Agora, ok. Está show, então vamos continuar. Continuamos. Então, falando de emoções, né? Eu estava dizendo que é bem apropriado a gente falar sobre o impacto das emoções para a saúde e bem-estar nesse momento onde a gente está vivendo aí no isolamento, numa situação que é bem interessante, porque as pessoas, se a gente for perguntar para as pessoas o que é emoção, a maioria, eu acredito que não tem uma definição de emoção. Então, eu acredito que é importante, nesse momento, a gente definir a emoção, porque ela é um conjunto, né, de reações intensas e breves em relação a um pensamento avaliativo que nós temos e também que tem um correspondente fisiológico, tem respostas no nosso corpo, né?
Então, como terapeuta e psicoterapeuta corporal, né, isso a gente lida todos os dias, assim, no consultório, né, vendo que o nosso corpo responde ao que nós pensamos de uma forma bem somática. Então, existe essa ligação e não dá para separar mente e corpo. Então, a emoção é uma resposta corporal. Ela tem essa reação. E aí, o sentimento, né? Bom, vamos falar nas emoções prazerosas, né? Que nos levam ao bem-estar e das emoções dolorosas que nos levam à doença, ao mal-estar, ao desprazer. Então, é bem interessante a gente pensar que, nesse momento, se a gente tiver alegria, né, o corpo vai responder com bem-estar. Mas eu quero também falar um pouco sobre a questão do sentir, né? O sentir é uma coisa que está completamente relacionado aos nossos 5 sentidos, né? Tudo entra no nosso organismo, na nossa mente, todas as informações através dos 5 sentidos. Daí vem a palavra sentimento. E o sentimento, eu gostaria de falar mais também aqui do que o Bert Hellinger fala sobre os sentimentos, né? Que ele situa 4 sentimentos. Ele fala em 4 sentimentos. Os sentimentos primários, os sentimentos secundários, que tem muito a ver com a questão emocional, com a emocionalidade, os sentimentos adotivos e os sentimentos, os metasentimentos. Nós vamos... eu prefiro falar principalmente sobre os primeiros, né? O sentimento primário, que é aquele que a gente sente, tem um objetivo, a gente expressa e resolve na hora. Por exemplo, eu me desentendi com alguém. É certo que eu sinta raiva, que eu sinta cólera. Se eu for direta com a pessoa, eu vou resolver, eu vou alinhar o meu relacionamento com ela e está resolvido, desapareceu. Por isso, nesse momento breve, e não se resolve na hora. Bom, o sentimento secundário, e que é o que nos leva para a psicoterapia, para as diversas terapias, né? E que custa, são aqueles duradouros. É o sentimento que nos leva a emoções que nos fazem mal. É aquele sentimento que não é resolvido na hora. Secundário porque ele é indireto. Ele é secundário porque a pessoa ou alguma coisa impede dela ser direta, ou ela não consegue ser direta e pedir o que ela está necessitando na hora, e guarda. E se ela guarda, o que acontece aí? Se ela guarda, isso vai, às vezes dura anos, pode durar meses, pode durar anos, ser um sentimento duradouro, intenso, dramático e prejudicial à nossa saúde em todos os sentidos. Ele pode ter, porque também ele, assim como o primário, vai ter manifestações corporais. Às vezes a pessoa diz assim, eu estou ansiosa. E aí ela respira curto, né? O diafragma, então, se contrai, dá uma palpitação, dá um mal-estar, e a pessoa não consegue identificar, na verdade, o sentimento. Se ela consegue identificar o sentimento, vai ser o primário. Ela vai resolver e vai, como é que se diz? Alcançar o objetivo daquele sentimento. Por exemplo, a pessoa se apaixonou. Alcançar o sentimento é ir ao encontro da pessoa amada, vamos dizer assim. E aí se resolve. Vai ter a taquicardia, vai ter o tremor, vai ter todas as manifestações somáticas, mas vai ser resolvida no momento que é expressa. Já o sentimento secundário, a pessoa, por exemplo, por vergonha,
ela não vai ao encontro da pessoa amada. E aí o que acontece? Ela guarda aquele sentimento. E aquilo ali passa a incomodar. As sensações somáticas, elas vão continuar. Vamos pegar um exemplo de um sentimento secundário, que é interessante, de uma pessoa, por exemplo, que acha que merece aumento, porque ela trabalha bem, ela já trabalha há muito tempo numa empresa. E o que acontece nessa hora? Ele não vai falar com o chefe. Só que daí, quando ele chega em casa, ele está irritado, briga com a esposa, briga com os filhos. Esse é um sentimento secundário. Esse é considerado um sentimento secundário. Que a pessoa vai desviar, então, né? Indireto. Temos muitos sentimentos secundários. Por exemplo, outro sentimento secundário, e que é que pode ser secundário, não necessariamente, né? Hoje, nos nossos dias, é o luto. Porque o luto primário, a pessoa aceita a perda, né? Claro que tem um tempo para isso acontecer, e à medida que ela aceita a perda, ela também vai se elaborando essa perda, ela vai resolvendo essa perda dentro de si e depois consegue retomar a vida. Já o luto secundário é aquele luto que dura muitos anos, que a pessoa fica completamente apegada à pessoa que ela perdeu e sempre sente mal-estar, não consegue nunca não seguir a sua própria vida. Às vezes a pessoa fica paralisada naquela perda. Nesse momento, nós estamos numa situação em que a gente também não pode viver muito as perdas, né? E tá difícil. Então, fica muito fácil a gente depois ficar num sentimento secundário da perda, do luto. Então, é um alerta que a gente faz para que se busque ajuda nessa hora. A culpa primária, por exemplo, é uma coisa fantástica, porque a culpa primária é aquela que a gente vai se dar conta e vai resolver na hora a situação. A gente vai corrigir a ação. Fez uma coisa que machucou o outro, vai resolver. Já a culpa secundária, não. Né? A culpa secundária vai, muitas vezes, nos levar para a doença, porque ela vai ser indireta, ela vai estar por baixo, né? Ela não vai estar consciente. Muitas vezes é uma culpa inconsciente, a pessoa nem percebe o que está acontecendo com ela, mas isso tem implicâncias somáticas e implicâncias em a pessoa não viver bem. Sabe aquele sentimento que a pessoa sente assim, não sei, eu tô triste, mas eu não sei por quê. Né? Porque ela não percebe a causa da tristeza e não consegue resolver, por exemplo, o luto. Eu tô com raiva, mas eu não sei por que eu tô brigando, eu não sei por que esse exagero. O sentimento secundário é muito exagerado. Então, nesse caso, a gente recomenda a busca de ajuda na psicoterapia. Eu também quero falar um pouquinho dos sentimentos adotivos do Bert Hellinger, que ele fala. Porque esses também são sentimentos que a gente não tem consciência. Mas é bem fácil de perceber se é um sentimento adotivo ou não. O que é adotivo? A gente assume e sente um sentimento de alguém do nosso sistema, dos nossos antepassados, que foi excluído por algum motivo do sistema familiar, e aquela pessoa sente. Sente o mal-estar, sente a tristeza, sente a culpa, e a gente pergunta assim, e de onde que vem isso? Eu não sei, não me pertence. Eu sinto que não é meu, mas eu não consigo entender.
Então, também é um sentimento secundário que pode ser resolvido através das constelações familiares. Né? É muito interessante quando a gente... Começa a gerar um sofrimento mais prolongado. Sim, todo secundário é sofrimento prolongado. Às vezes são situações bem sérias que acontecem na vida das pessoas em função do sentimento secundário, porque ela não tem essa consciência, né, de ligar o sofrimento à sua causa. E aí a ajuda é fundamental. E o Bert Hellinger fala nos metasentimentos, mas isso vai ficar para uma outra hora, para a gente poder ser mais objetivo aqui em poder avaliar. Então, dá para a gente marcar um assunto mais referente ao Bert Hellinger também, as constelações familiares, que tu és especialista. Eu estou passando pelo Bert Hellinger, porque ele fala muito na questão dos sentimentos, né? É uma pessoa que refletiu e pensou. Tá cortando. Para mim tá cortando bastante. Tá cortando muito a sua fala. Tá cortando. O que fazemos? Rejane, pode nos dizer se tá limpo o áudio para você aí? Vamos ver. Maria do Horto. Cortou. Então, e as constelações familiares, nesse período aí de pandemia, que a família está interagindo mais, que está vindo à tona muitas coisas, né? Então, é um tema muito bom então, de tratarmos, é bom levar, vou anotar para a gente fazer uma live só deste assunto mais. Pode ser, na verdade, eu gosto de falar de integrado, assim, né? Porque o Reich, por exemplo, né, que é o criador da terapia corporal, né? Ele que começou, e então a gente sempre tem que falar um pouco nas couraças, né? No que ele... E o que ele diz sobre couraças tem a ver com sentimento secundário. Aquela coisa que fica trancando ali, que fica trancada, aquele sentimento que fica trancado, que não vai para fora, né? Porque a emoção quer dizer movimento para fora, tem um movimento na emoção. Quando a gente não consegue expressar, ter um movimento expressivo, que o Raj fala, aí acontece exatamente esse bloqueio, como se fosse mesmo uma couraça. Mas eu quero juntar ainda, porque eu quero falar mais um pouquinho ainda em emoção do ponto de vista da medicina tradicional chinesa, porque é muito esclarecedor, é muito simples, e vai ser o gancho depois para o Dalmo falar da bioquímica, né? Na medicina tradicional chinesa, se fala que cada meridiano que corresponde a determinados órgãos corresponde uma emoção. Então, por exemplo, nós temos o pulmão e o intestino grosso. A tristeza está ligada ao pulmão e intestino grosso, como a ansiedade, né? Porque é a respiração. A alegria está ligada ao coração. Como assim alegria ligada ao coração? Porque quando a alegria é excessiva, que não é verdadeira, ou quando não temos a verdadeira alegria, isso afeta diretamente o nosso coração. Não é à toa que a gente vê pessoas estressadíssimas com problemas cardíacos, né? Bom, o fígado, a emoção do fígado e vesícula biliar, que corresponde à raiva, à cólera, né? Então, é muito interessante como as pessoas, às vezes, têm problemas de vesícula e que tem a ver com cólera, com cóleras guardadas, com mágoas antigas. Qual é que faltou agora? Deixa eu ver aqui. Os rins e a bexiga. O rim. Rim, bexiga, eu falei.
Fígado e vesícula biliar. O rim e bexiga estão relacionados ao medo. Né? Medo. Esse medo vai ser o medo secundário, né? Que a gente está falando aqui, que é a emoção secundária, porque o medo primário, que é aquele do sistema reptiliano, que é aquele primeiro momento que a gente percebe o medo, que é para perceber o perigo, que aquela situação não tem segurança e que nos dá um norte. Se não tiver a saída ali, vai virar o secundário. Né? E como secundário, ele pode atingir sim os nossos rins e a nossa bexiga. E quantos problemas a gente tem de infecção urinária que estão relacionados aí com esse órgão. Faltou aí o estômago, o baço e o pâncreas. Né? E também esses estão relacionados com a preocupação. E é interessante que o Bert Hellinger fala que a preocupação ela acontece depois da culpa. Então, quando a culpa é secundária, vira preocupação. É interessante. E a gente fala assim, todas as mães são preocupadas, né? Ou, na medida certa, né? Tá bem. No exagero, já está dizendo, né? É uma pré-ocupação, quer dizer, é uma coisa que está fora de tempo, fora de lugar e que vai nos atacar, principalmente o nosso estômago, porque a entrada do alimento, né? Todo esse processo digestivo, ele pode ser muito prejudicado por preocupação excessiva. Então, dando uma panorâmica assim, sobre as emoções relacionadas, que são emoções básicas com os nossos órgãos e os nossos meridianos, o Dalm vai continuar falando da parte da bioquímica e da psicossomática também, que vai complementar. Sim. Antes de passar para o professor Dalm, eu tenho uma pergunta. Problemas de diverticulite, intestino grosso. Está relacionado a quê? Ela colocou ali, perdi. A emoção básica é a tristeza, né? Porque o intestino grosso é considerado o meridiano irmão gêmeo do pulmão, né? E a tristeza é uma meridiano? coisa... Pulmão e intestino grosso. Por quê? Porque a tristeza nos enfraquece, a pessoa passa a respirar muito curto. O diafragma, como eu disse antes, né, vai ficar mais meio imóvel, meio paralisado, né, dá uma paralisada, né, porque dá uma baixa de energia na tristeza. E o que acontece? Se o pulmão não funcionar direito, com a respiração completa, né, que a gente pode ver até no bebê, o intestino vai ser prejudicado, ele não vai funcionar, porque ele funciona a partir dessa energia, a mesma energia, por isso se chama irmãos gêmeos, pulmão e intestino grosso. Então, esse movimento da respiração, esse movimento completo da respiração, ele vai ajudar no movimento do nosso intestino. Não funcionando bem, depois o Dalm pode explicar melhor a questão dos divertículos, mas eu acredito que são alimentos, quer dizer, todo um processo que fica por falta de fibra, água e outras coisas mais, mas principalmente por essas emoções que nos abalam e que realmente tiram a nossa energia, diminuem muito a nossa energia vital, dificultando todo o funcionamento, né? Ele fica complicado, ele fica distorcido, ele fica alterado. Tanto um quanto o outro, pode ficar tanto pulmão quanto intestino grosso. É interessante, às vezes a gente pega uma pessoa, eu tenho problema de constipação, vai ver, a pessoa respira mal, tem outras questões que têm a ver com o pulmão, porque é o mesmo tipo de energia e a mesma emoção que está interferindo, né, no funcionamento desses meridianos aí, que são canais, são canais de energia. Não quer dizer que o órgão esteja afetado,
Mas, dependendo da intensidade da alteração e da distorção da energia, esses órgãos vão ficar afetados, sim. Eu não sei se eu respondi. Mas Sim, ela agradeceu e ela teve problemas e crises com internações, inclusive, mas ficou claro, não é, Andréa? Obrigada, Maria do Horto. Passamos para o Dalmo, então, que ele vai dar o recado, eu acho que vai ser muito bom na complementação do que eu falei. Sempre é pouco, Maria do Horto, sempre digo, é pouco esse um período aqui, né? Pouco, não dá para dar muito, não dá para lastrar muito mais o assunto, mas está ótimo. Ficar assim, ó, se ficar essa mensagem, né? Eu estou no sentimento primário ou secundário? Estou no secundário, corre para pedir ajuda. Estou no primário, eu me resolvo e daí a minha resiliência vai funcionar. Senão, não. Isso aí já está super bom para hoje. Não, eu percebi, tu conseguiste fazer assim um resumo e deixar essa mensagem. Mas sempre é muito necessário, a gente só tem o hábito e a cultura de cuidar quando está lá instalado no físico, né? Então, aí também é outra mensagem para deixar. É importante, sim, muito importante, tanto quanto é a gente cuidar das emoções. E ter um profissional, um psicólogo, um bom terapeuta, ou conjuntamente, sempre meio que por perto. É essa cultura que a gente não tem, e que, por isso que a gente está aqui, né? Do professor, meu mestre, do Dálmio, tem tido cada aula maravilhosa. Esses dias eu perdi uma aqui, porque tive um outro compromisso. Então, agora, o que nós temos para hoje? Tanta coisa. Eu quero agradecer a Maria do Horto e a ti e a todas as pessoas que estão conosco por essa oportunidade, dessa reflexão fundamental para esse momento da autogestão da própria vida, que é o sentimento primário, e quando a gente fica meio perdido, e aí o corpo começa a dar sinais. Rapidamente, o complemento sobre o intestino. Não é à toa que a medicina tradicional chinesa, 5.000 anos, já dizia: a saúde e a doença começam no intestino grosso. Então, o intestino é o órgão da autoridade, que é exatamente a pessoa ficar no sentimento primário e evitar o secundário. E o pólipo de diverticulite são as raivas que a pessoa vai guardando pelas decisões inconvenientes que ela tem que tomar ao longo da vida e nem sempre traz o resultado esperado. E aí já vai um frequencial extremamente importante para ajudar na reorganização da mucosa do intestino, que é o cólon flan. Então, essa pessoa que fez a pergunta, o cólon flan, se ela ainda não está tomando, é bem importante. E eu quero colocar os elementos da funcionalidade do nosso organismo para as pessoas se darem conta que, em cima desses aspectos básicos que eu vou colocar agora, que a vida se movimenta no nosso organismo. E o cérebro processa essas informações, por isso psicossomática, e vai nos dizendo como nós estamos lidando com o amor próprio, se bem ou mal. Então, um elemento que a gente fala muito pouco é o pH. O que é o pH? É a escala da dança entre acidez e alcalinidade no nosso organismo. O nosso organismo é constituído de tal forma que partes são mais ácidas, como, por exemplo, no estômago, na pele, no canal vaginal para a mulher, mas já em outras áreas, como na boca, como no intestino delgado, ele é mais alcalino. Então, essa dança entre a alcalinidade e a acidez é natural no nosso organismo. Agora, quando as pessoas ficam no sentimento secundário, ficam muito estressadas,
essa coisa que nós estamos vivendo agora do medo do futuro, porque não tem a segurança externa, que se chama vacina, ela vai lá. Mas quem tem a segurança interna vai passar pelo processo sem problema nenhum, nós vamos tornando o nosso organismo muito ácido. E a acidez é a matriz de todo o nosso sofrimento fisiológico, que altera toda a bioquímica do nosso organismo. Então, cuidem muito de manter um organismo tranquilo, evitar os alimentos muito agressivos, muito processados. O açúcar é um grande acelerador da acidificação do organismo. E todas as reações, os milhões de reações da bioquímica do nosso corpo depende do pH local. Uns no ácido, outros no alcalino. Atividade enzimática, exatamente. Nenhuma reação bioquímica acontece se não tiver uma enzima para que ela aconteça. Enzima quer dizer fermento, no latim. Então, pão que não tem um fermento bom, ele é abatuma, não dá para comer. Então, no nosso organismo, para a atividade enzimática, o pH é extremamente importante. E se a enzima não atua, aquela rota metabólica não vai acontecer. Os hormônios. Qual é a função dos hormônios? Os hormônios são guardiões do metabolismo dentro das células. Então, eles vêm até a membrana da célula e aí eles permitem um diálogo entre o que está acontecendo dentro da célula e o sistema nervoso. Então, a pessoa muito estressada, né? Foi muito bom essa ênfase que a Horto deu, sentimento secundário estressado. Então, vai alterar a funcionalidade hormonal. O que a gente nota hoje, as pessoas com a sua função hormonal muito alterada. Por exemplo, a tireoide, que é o metabolismo basal, tudo que acontece no nosso organismo depende do T3, que é o hormônio ativo da tireoide. Agora, se ele chega na membrana da célula e o receptor, ou seja, aquela partezinha que vai permitir a troca de informação já estiver ocupada, ele não pode ajudar. Então, a naturalidade para facilitar a ação hormonal. E o hormônio é neurônio líquido, ou seja, exatamente ele coleta todas as informações de como o que está acontecendo, que toda a nossa vida é intracelular, sai para o meio externo aquelas substâncias que vão atuar à distância, por exemplo, intestino grosso, segundo o cérebro. Por quê? Porque ele produz a maior parte dos neurotransmissores que vão fazer o nosso cérebro funcionar bem. Agora, tu aí falando, Fátima, eu aqui, a Maria Eduardo falou, que as pessoas que estão nos ouvindo, nos acompanhando, nos lendo, quem está mediando toda essa percepção os neurotransmissores, se sentindo bem, se sentindo mal, se sentindo bem, sentimento primário, se sentindo mal, sentimento secundário. E exatamente os neurotransmissores. Se nós mantivermos um intestino bem funcionante, nós vamos ter a preciosa serotonina, que é a que garante o bom humor durante o dia e, consequentemente, vai se transformar no hormônio do sono, que é a melatonina à noite. A gente vai dormir bem. Então, as pessoas que agora a gente está vendo muita gente com insônia, com o sono todo desregulado, porque o bom humor desapareceu. Então, a pessoa está no sentimento secundário, está nesse sofrimento, e o nosso propósito hoje é passar essa autoanálise das suas sensações para, então, buscar as providências. A dopamina, que é o hormônio do reconhecimento. As pessoas estão muito invisíveis hoje. Então, elogiar, valorizar, incentivar, isso depende da dopamina. O aprendizado, as pessoas estão lendo e termina de ler, já não sabe mais o que leu. As crianças, os jovens, os mesmos universitários, nas aulas de uma forma não prevista, toda virtual, que é um jeito de não interromper totalmente, não perder o ano, a atividade escolar, seja o nível que for. A acetilcolina é super importante. Então, os neurotransmissores é que permitem
a percepção das relações internas e externas e na diferença que fica ou conflito, sentimento secundário, ou bem-estar, sentimento primário. A hidratação, fundamental, 70% em média do nosso organismo é água. Então, cuidar, tomar água mesmo, porque tem muitas formas de tomar água. Tomar bebidas alcoólicas, tomar refrigerantes, sucos. É uma forma de tomar água, mas não é a água que o nosso organismo precisa. Então, nós precisamos manter as nossas células bem hidratadas. A gente está bastante sedentário, agora nós estamos no inverno. A própria função intestinal fica prejudicada, as fezes ficam mais ressequidas, mais duras, dificultando a evacuação. Água, hidratação é fundamental. E é na água que é transportada a maior parte das memórias informacionais para o organismo, como os frequenciais quânticos, por exemplo, os florais, eles são veiculados num meio aquoso que transporta aquela informação para reorganizar o nosso organismo. A oxigenação, a respiração é fundamental. A Horto colocou, no momento que eu tenho uma respiração plena com o diafragma, que é o músculo que separa a cavidade torácica da abdominal, no momento que eu expiro, o diafragma sobe. No momento que eu inspiro, o diafragma desce e, ao descer, ele massageia o intestino grosso. Então, ele favorece a evacuação e favorece uma boa entrada de ar no pulmão e o oxigênio e o gás da vida. Porque se acumular o gás carbônico, nós vamos ficar cansados, nós vamos ficar irritados, nós vamos ficar com olheira, desmotivados, sem vontade de fazer as coisas. E a nitrificação, esse neologismo eu que criei. O que é? É o óxido nítrico, que é tão pouco falado. Então, nós precisamos ingerir fontes de óxido nítrico, a maior é a beterraba, que ele faz a vasodilatação. Então, por isso, a atividade física para uma boa irrigação de sangue no nosso cérebro, porque o nosso cérebro é uma mega rede de neurônios e de capilares sanguíneos. Então, o óxido nítrico é extremamente todo o organismo, mas especialmente no nosso cérebro. A alegria é a marca registrada do sentimento primário. Alegria genuína, o estado de ego criança livre, depende da serotonina. O ATP, o que é o ATP? Adenosina trifosfato. É a energia vital no nosso organismo, a energia mecânica, a energia que permite o nosso organismo funcionar bem. Qual é a fonte, qual é a matéria-prima para produzir ATP? Glicose. Então, fontes de glicose de alto valor biológico no organismo. Não é sacarose, não é açúcar refinado, não é farináceos, mas cereais integrais e frutas, verduras e legumes. E os biofótons. Essas são as duas linguagens da vida. O ATP, que nos mantém vivos enquanto sistema biológico, e os fótons que resultam do salto quântico, esse movimento do elétron para dentro e para fora, na nuvem eletrônica, ao redor do núcleo, e é ele que é o portador da informação. Tudo que eu estou falando aqui, são fótons que eu estou emitindo, principalmente que eu espero do coração de todos vocês, da minha Maria do Horto também. Né? Então, os biofótons são a linguagem da comunicação. Então, veja, todos esses elementos que eu estou pedindo para vocês prestarem atenção é para que o ATP cumpra a sua função mecânica do corpo realizar o trabalho e os biofótons para a nossa comunicação verbal, não verbal, imaginação, pensamento, meditação, oração, relaxamento, tudo passa pela geração dos fótons. Então, vale dizer que as emoções primárias, que são prazerosas, elas são reguladores de toda essa bioquímica. Exatamente. E as secundárias são desorganizadoras. Uhum. As organizadoras estão no pH da hipoalcalinização, no pH da saúde. E as patologias, a desorganização bioquímica do organismo é na hiperacidez, que é do sentimento secundário, que é do estresse muito elevado.
E a atividade do sistema... Oi? A atividade do sistema circulatório psicoconsciencial. Tá? Quando eu organizei esse assunto que nós já falamos aí em Santa Cruz, nas aulas dadas aí, nós temos 3 sistemas circulatórios de informação no organismo. O sanguíneo e linfático, que é importante para o ATP. O neurohormonal, onde o ATP também é importante, mas já entra os biofótons, que é para o sistema nervoso captar todas as informações do organismo, processar no cérebro e devolver solução. E os meridianos da acupuntura, que é o sistema circulatório psicoconsciencial. Esse é o sistema circulatório regulador da vida. Porque as nossas intenções transitam por aí, os nossos desejos transitam por aí. E ele é puramente magnético, ou seja, são fótons. Por isso que a gente fala, nós somos um ser de luz. Ah? Eu tenho 5 minutos. Ok. Mas tem que usar uns 3 só. Então, bom, ainda tem os nutrientes essenciais, que é os aminoácidos, os ácidos graxos e a glicose, e os nutrientes complementares, minerais e vitaminas. Esse pacote bioquímico é o que faz o nosso organismo funcionar. Quando ele desregula, então eu vou falar rapidamente uma sequência de frequenciais quânticos que podem nos ajudar a sair do sentimento secundário para o sentimento primário, ou seja, resgatar o equilíbrio e a saúde do nosso organismo. A diátese 4 é um dos mais importantes nesse momento, porque ela reforça a energia, reforça a vitalidade, faz a pessoa se sentir motivada outra vez para fazer as coisas. O consciêncios está para percepção do que está acontecendo ao nosso redor, como o Oxyflower está para ajudar o organismo a reorganizar todo o fluxo da oxigenação dentro do organismo. O Mentalis é para a gente conseguir fazer o nosso cérebro atuar o mais amplamente possível, captando informações e transmitindo informações adequadamente. O Perceptum é para a gente se dar conta do que está acontecendo. Então, eu não estou entendendo, não sei o que está acontecendo, muita confusão mental. O Perceptum vai nos ajudar aí. O Consciência vai ajudar na oração, na meditação, no relaxamento, no reorganizar a confiança em si mesmo, que é fé. A fé é na gente, não é nos outros e não é uma coisa que não existe. O Positives, que é a do fósforo, é pensar positivamente. Então, quando a gente está aí meio decepcionado, meio para baixo, só vendo negatividade, eu peço que vocês parem de ler esse monte de notícias de tudo. Nós já sabemos tudo o que é Covid, que o nosso sistema imunológico é a nossa grande farmácia interna exatamente contra os vírus, e que a vacina daqui a pouco está por aí, e quem se cuidar e seguir o protocolo não vai ser atingido. Né? Então, pensar positivamente, o Positivos é para isso. O fósforo é a luz que ilumina o nosso cérebro. Né? O Parlato, as pessoas que não estão conseguindo se comunicar direito, não estão conseguindo falar com clareza o que elas estão querendo por causa dos seus medos, das suas dificuldades de se relacionar, seja em casa, seja no trabalho. Parlato ajuda, inclusive alivia muito as tensões aqui nessa área das cordas vocais. O Neurotox, para quem está hipertenso nesse momento. O nosso cérebro só funciona bem com os neurônios vibrando entre 12 e 16 ciclos por segundo. Tem gente que acorda a 30, vai dormir a 50 ciclos por segundo. Como é que vai dormir? Como é que vai se relacionar bem? Então, o Neurotox dá uma regulada aí nessa vibração muito intensa. O Creative, que é o magnésio. O magnésio é um calmante natural para os nossos neurônios. Então, o Neurotox baixa a frequência vibratória e o Creative, para quem está precisando, ele regula e mantém o estado mental no nível adequado, e o Consciêncios traz as estratégias para a gente viver cada dia bem. O corretor anérgico. O corretor anérgico
que é o cobre, a prata e o ouro. É para usar bem o princípio triádio cerebral. Sentir, pensar e agir. Toda vez que eu intuo alguma coisa, que eu construo uma estratégia em cima, a minha ação vai ser sempre vencedora, vai ter êxito, vai ter sucesso. Então, o corretor enérgico é importante. Como é cobre, prata e ouro, os três são importantíssimos antivirais. Então, essas frequências ajudam também a combater os vírus no nosso organismo, de qualquer tipo. O G-adrena, para as pessoas extremamente estressadas agora, né? A glândula suprarrenal produz o adrenalina e o cortisol. O cortisol que faz a gente entender o que está acontecendo, o sentimento primário, se não entende uma confusão toda. E aí o medo, angústia, ansiedade, agressividade, ataque, defesa, comer demais, não comer, dormir mal. G-adrena ajuda a dar uma regulada nisso aí. Os solares, que é para a gente, então, se sentir pertencendo ao cosmos, se sentir com o solo interno em comunhão com o solo externo, o sol na simbologia da espiritualidade. E esse é o ano do sol, por isso solares é super importante e fortalece a nossa fé. Principalmente esse ano. Isso. Como é que estamos de tempo? Eu digo principalmente esse ano, solares. Como é que estamos de tempo da live, Fátima? Temos mais uns 12, 15 minutos ainda, porque a gente deu ali uma recomeçada, né? Nós recomeçamos por causa do sinal, a gente recomeçou, então tá uns minutinhos ainda. Tá muito bom, doutor Dálmio. Ok, querida. Pode... Eu posso até comentar um pouco mais calmo. Aí quem tem perguntas, a Maria do Horto pode fazer novas intervenções. Deixa eu falar, então, aqui com tranquilidade sobre 3 frequenciais fundamentais nesse momento. A longevidade, hoje não temos mais dúvida nenhuma. Tem uma enzima que cuida disso. Lembra que eu falei nas enzimas antes? É elas que fazem a vida acontecer em nós. Então, na ponta dos cromossomos que contém o DNA, ali tem uma enzima que se chama telomerase. Se nós vivermos numa vida, num organismo predominantemente alcalino, na média de todas as reações bioquímicas do nosso organismo, a telomerase vai ser preservada. E as nossas células, pelo fator de Hayflick, que é o cientista americano que estudou isso, se reproduzem 98 vezes. Então, se nós não vivermos estressados, essas 98 reproduções de cada célula do nosso organismo dá uma média, isso é um cálculo matemático, de 126 anos. Essa era a idade com que nós deveríamos, bye, estou indo para a 5ª dimensão, da onde eu vim. E o que nós estamos vendo, né? As crianças morrendo, os jovens morrendo, adultos jovens morrendo, gente de meia idade morrendo, porque a telomerase é desgastada e essas células não conseguem viver a mação cósmica e divina para o qual nós existimos. Então, o teloquântico, gente, para quem está muito estressado, para preservar a longevidade saudável. Então, preserva a telomerase, desacelera a reprodução celular. Nós conseguimos, hoje já é quase natural, muita gente chegando aos 100 anos, mas estatisticamente é muito pouca gente ainda. E nós podíamos chegar a 126, 130 anos, né? Mas com outro tipo de vida, né? Porque senão não tem jeito. E essa crise está mexendo muito com a digestão das pessoas, no estômago. Porque o estômago é o órgão de choque de todas as dificuldades de relacionamento a dois. Qualquer dois, do casal, pai e filho, irmãos, patrão, empregado, amigos, colegas de trabalho. As pessoas estão muito estressadas e a digestão, então, fica prejudicada. O Asianon é um grande auxílio. Usem os frequenciais quânticos e usem o bom senso de sair do sentimento secundário,
das queixas, lamúrias e lamentações e vir para o estado de ego adulto, de gerenciar a sua vida com naturalidade. Então, o Asianon é super importante quando a pessoa come e fica aquela sensação de peso no estômago. E o digeril, principalmente para quem não tem uma dieta muito saudável, por N circunstâncias, não pode, tem que comer fora, tem que ser de vianda, tem que ser de quentinha. Então, e ainda, mesmo usando o Asianon e os problemas gástricos ainda primeiro vai resolver as dificuldades de relacionamento com as pessoas que está difícil, que isso já resolve muito. E o Asianon mais o digeril vão facilitar muito a digestão. Então, eu fiz assim esse pequeno resumo de como nós somos bioquimicamente e se a gente fica no sentimento primário, no bem-estar, no amor próprio, no amor fraterno, da solidariedade nos relacionamentos, os casais, na sua intimidade, que é o amor erótico, tudo bem, aí não tem vírus que nos derrube. Então, se tem alguma pergunta, Fátima, fica meio difícil. Fica meio difícil porque ninguém é perfeito, a nossa vida não é perfeita. E eu acho que é bem importante a gente saber assim, ó, todas as que nós recebemos, né, elas não vão ser só positivas, elas vão ser positivas, negativas, traumáticas, enfim, de vários tipos. E vai mexer, vai trazer esse movimento interno, expressivo, que a gente chama de emoção, e vai mexer conosco. Nós somos um todo. Eu acho maravilhoso o ser humano, trabalho com o ser humano, porque eu admiro o ser humano e todo o potencial e a capacidade que nós temos como seres humanos. Mas, como não somos perfeitos, somos impactados. Se somos impactados, vamos ter que cuidar. Vamos ter que nos cuidar. E esse cuidado, eu digo sempre que tem que ser de acordo com a natureza do ser. Até vou pedir licença para falar um pouquinho. Nós estamos preparando um grupo de estudos onde a gente vai justamente estudar o ser nessa sua totalidade, com quem desejar, é claro. Eu já falei para a Fátima isso. Podemos ter contato aqui. Sim, claro. Quando estiver pronto, falaremos contigo, falaremos com o pessoal e quem quiser também outra coisa, assim, ó, ler alguns temas que a gente tem falado, principalmente os meus, eu quero começar a colocar os do Dalmo também nas lives, no nosso blog, que está na nossa bio ali. Então, tem alguns assuntos que estão lá, se as pessoas quiserem reler algum resumo, alguma coisa. E... Tem alguma pergunta? Exatamente. Por causa do... vamos aguardar aqui o nosso público, que se tiver alguma pergunta, uma consideração. E a minha pergunta e a minha consideração é de que eu quero fazer logo um agendamento para tê-los em Santa Cruz novamente. Vai depender do... Tudo no momento certo, né? Quando a pandemia nos permitir. Quando... Não conseguimos fazer ainda planejamento mais a longo prazo, né? Não, nós precisamos ir no fluxo agora, né? Diria o doutor Dalmio. Vamos seguindo o fluxo. Isso mesmo. Ainda estamos no planejamento de um dia para o outro, uma semana, com toda a calma e paciência, né? Tendo essa resiliência de poder aguardar e assim, momentos. Com toda a calma e paciência, Maria do Horto, muito certo. E eu sou prova viva, como se diz, de que o quanto essas aulas com vocês, a partir do momento que eu tive essa descoberta, que eu digo que nada acontece por acaso, a gente busca e a gente encontra, né? E então eu sou muito grata
aos florais quânticos, a todas as terapias energéticas que eu conheci e usufruo, e tentei me aprofundar, estou tentando aprender cada vez mais.